Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e os mangás lidos durante o mês de julho de 2017. Vocês vão ver que esse mês a minha leitura de quadrinhos e mangás não rendeu tanto quanto nos últimos meses. E eu culpo a maratona de inverno, porque eu me comprometi a ler diversas coisas aí que, né, atrapalharam um pouco aqui o andamento dos quadrinhos. Mas eu li algumas coisas bacanas, então eu vou começar pela coisa não bacana que eu li esse mês, que foram então 5 volumes de Zetman. Pro pessoal que acompanha aqui o canal, vocês devem se lembrar ali de, sei lá, 2015, quando eu li esse primeiro volume de Zetman e achei sensacional. Então todos os mangás que eu começo a ler e acho que são espetaculares, eu acabo acumulando e aí eu leio tudo de uma vez e venho aqui comentar com vocês. E veja só você que no fim das contas eu acabei fazendo uma escolha bem acertada, que é a de adquirir apenas até o 5º volume. Porque, gente, pelo amor de Deus, até o 3º volume de Zetman você ainda tá assim, poxa, não, tá legal, o que será que vai acontecer? Aí chega o 4º volume, eu vou falar pra vocês, gente, tem o pior fanservice que eu já vi na minha vida. E ainda por cima envolvendo adolescentes, gente, eu achei um pouco demais e a história já não tava me agradando. Depois desse 4º volume eu falei assim, o quê? Eu li o 5º volume bem arrastada mesmo e falei, tá ótimo, vamos parar por aqui mesmo. Tem muito manga bom pra ler aí na vida, não é mesmo? O que acontece, gente? O primeiro volume é muito bom. Então a premissa do mangá é bem interessante. Você tem esse garotinho de rua, né, que mora ali com seu avôzinho num barraco, aquelas situações precárias, né, gente? E esse garotinho, ele ganha a vida dele, digamos assim, ajudando as pessoas em perigo na Tóquio, né, dos dias de hoje, digamos. Então, quando você tem, assim, mulheres indefesas sendo assediadas, ou quando você tem alguém sendo assaltado, enfim, esse garoto aqui acaba ajudando essas pessoas, mas ele sempre pede um pagamento em troca. Então é assim que ele e esse avôzinho vivem. Só que assim, quando você para e pensa na idade dele, porque ele é um garotinho, ele tem, sei lá, 10 anos de idade aqui no início desse mangá. E ele é super forte, super habilidoso. E ele tem também uma marca estranha nas costas da mão, que o avôzinho sempre diz pra ele esconder aquilo, então ele usa uma faixa na mão, enfim. Ele é especial. E aí ao longo desse primeiro volume a gente vai descobrindo o que é que ele tem de tão especial assim. A gente sabe que existem pessoas que foram geneticamente modificadas para se transformarem, não vou dizer em super-homem, né, enfim, mas em super soldados. O intuito é você criar essas pessoas geneticamente modificadas para fins de guerra, digamos assim. Então é isso, aos poucos também a gente vai descobrindo que esse avôzinho estava envolvido aí nesse projeto de criação dessas pessoas geneticamente modificadas, enfim. E o mangá vai indo bem, então tem uma tragédia aqui nesse primeiro volume, tem uma pessoa que vai ajudá-lo. Então, como introdução de uma história, esse primeiro volume foi excelente. Só que aí a gente vai pro 2º volume, e aí a gente já vai acompanhando esse adolescente, né, ele já cresceu, enfim, sendo perseguido então por essas pessoas desses laboratórios que estão aí criando esses seres estranhos, e a história continua interessante. Chega o 3º volume, nós somos então introduzidos a esse rapaz, que é o filho de um cara que é um super industrial do Japão, responsável por trocentas fábricas super tecnológicas, e ele vai usar então essa tecnologia toda que ele tem, né, nas mãos, para criar alguns objetos que vão permitir que ele seja meio que um super-herói. Então ele é uma coisa assim meio Iron Man japonês, digamos assim. Mas aqui ainda tá interessante. Só que o que acontece? Num dado momento aqui nesse 3º volume, ele vai encontrar o garotinho do início do mangá numa situação de perigo, em que eles precisam ajudar pessoas, salvar pessoas, etc. No fim das contas, esse garoto aqui acaba fazendo tudo, só que quem leva o crédito. Então ele acaba ficando super famoso, meninas do Japão inteiro querem tê-lo, aquela coisa toda, e aí um super vilão aqui no 4º volume vai reunir essas garotas num lugar fechado, esquisito, no meio do nada, vai dizer pra essas garotas que elas vão ter um jantar com esse rapazinho aqui, 1000 coisas vão acontecer com essas garotas dentro desse lugar. E aqui a gente vai ter algumas cenas de sexo muito explícitas com garotinhas, gente. Então, assim, me incomodou? Sim, me incomodou. Mesmo porque essas cenas são absolutamente despropositadas. Não tem motivo absolutamente nenhum para aquilo, e é tudo muito detalhado. Então a forma como esses vilões dessa história tratam essas fãs desse garoto foi assim, sei lá, cereja do bolo pra eu largar a Zetman de vez. Mas olha só, eu ainda fui, como é que se diz? Perseverante e tentei ler o 5º volume. Eu parei de ler, sei lá, pela metade do volume, gente. Simplesmente me desinteressou essa história toda. Então é um mangá que começa bem, aí ele vai ficando estranho, ele vai indo pra um caminho que você fala assim, não, que coisa, deixa eu ler mais um volume. Aí você lê mais um volume e, né,
a coisa não melhora. Então vamos deixar Zetman pra lá, minha gente. Depois me digam aí nos comentários se vocês tiveram paciência pra continuar lendo Zetman, se a coisa melhorou ou não. Várias pessoas já me contaram no Instagram que a coisa piora mais ainda a partir do 5º volume. Então vamos parar por aí. E aí na sequência, minha gente, eu peguei nada mais nada menos do que Akira, volume 1 pra ler. Eu recebi esse primeiro volume do Akira da JBC essa semana. Inclusive um abraço aí pro pessoal da JBC, porque isso aqui foi espetacular, minha gente. Passei na frente de tudo, peguei pra ler, né, pra tirar o bode de Zetman, né? E assim, tenham paciência comigo, não sei se eu vou saber explicar, né, expor aqui pra vocês a importância desse mangá. Esse aqui, gente, é tipo o mangá que você precisa ler na sua vida. Então aqui a gente tem um mangá clássico, super esgotado, complicadíssimo de conseguir, assim, os volumes. São 6 volumes, se eu não me engano, nessa edição aqui da JBC. Então esse que eu tenho aqui em mãos é o primeiro volume. Me parece que eles vão lançar um por ano, o que por um lado é muito bom, porque você sabe que a coisa vai ser super bem feita mesmo. E pelo que eu entendi, não é só o mangá que foi assim espetacular. O anime criado a partir desse mangá também é um negócio absurdo. Então pra você aí que é fã de mangás e quadrinhos e etc, gente, pensem com carinho em adquirir isso daqui, viu? Eu sei que o preço é bem salgado, mas fiquem de olho nas promoções da Amazon. Vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhada. Essa edição tá muito bonita mesmo, vou mostrar aqui pra vocês. Ela vem então com uma jacket, tá? E essa aqui então é a capa do mangá, é um espetáculo. E aí, gente, tem aquelas coisas que eu jamais entenderei, né? A orelha do mangá está em inglês, então a sinopse está em inglês, tá? Mas não tem problema, esse mangá aqui tem uma folha de guarda super bonita, colorida também. E as primeiras páginas também são coloridas, são naquele papel, eu sempre esqueço o nome desse papel, aquele papel mais espelhado. Enfim, gente, o que acontece aqui é o seguinte, essa é uma história de pós-guerra, só que é um pós-terceira guerra mundial. Então aqui você vai ter essa distopia em que o mundo passa pela Segunda Guerra Mundial, Tóquio tá toda destruída, então assim, tá tudo em frangalhos, tá tudo meio destruído, então assim, os valores das pessoas estão estranhos, a educação tá muito esquisita, os professores representam meio que um nada ali naquelas escolas. E a gente vai acompanhar aqui então a história de um grupo de adolescentes, eles são meio que delinquentes, então pra que escola, não é mesmo? Você tem também a questão deles serem motoqueiros, arruaceiros, brigões, enfim, gente, é isso. É meio que, sei lá, um Warriors japonês aqui a história do Akira, mas tá. O que acontece? Um belo dia esses garotos estão ali numa área que é meio que um marco zero de alguma catástrofe que aconteceu ali durante a Terceira Guerra Mundial. E eles estão ali andando de moto, fazendo as badernas deles, até que eles encontram este garoto aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é um menino da mesma idade deles, só que ele tem as feições de um velho. E ele meio que desaparece em alguns momentos. Então no primeiro momento eu achei que fosse uma história de fantasma, mas não é bem isso. Aconteceu alguma coisa com essas crianças, ele não é a única, mais pra frente vai aparecer mais uma, durante a guerra, enfim. Isso em alguns momentos é tratado como uma doença, em outros momentos eles são tratados como, sei lá, criaturas muito especiais, alguma coisa foi feita, alguma experiência lá Mengele foi feita ali com eles, mas enfim. E um desses garotos desse grupo acaba sendo também meio que afetado, e o comportamento dele vai ser todo afetado também, ele vai ficar muito mais violento do que ele já era. Vai se voltar contra esse grupo, né, de delinquentes no qual ele estava inserido. E assim, gente, você tem esse núcleo desses garotos e você tem o núcleo dos adultos também. Então você tem os militares, entre aspas, tentando botar panos quentes, entender o que está acontecendo ali com aquelas crianças, e você tem um outro grupo também tentando descobrir o que está acontecendo, tentando ajudar esses garotos. Olha, eu tô me ouvindo falar sobre o plot desse mangá e eu tô percebendo que tá meio confuso. A melhor coisa que você faz é ler Akira. E assim, quem é Akira? O que é Akira? Nesse primeiro volume aqui, pelo menos, isso não foi respondido. Mas as pessoas temem Akira. Isso é importante. Isso aqui tá muito longe de ser parecido com qualquer coisa que eu já tinha lido. A única coisa, né, que eu usei como referência aqui, já até falei pra vocês, é aquele filme Warriors dos anos 80 ou 70 talvez, enfim, é bem velho esse filme, gente, vou colocar a capinha aqui do lado. Mas é meio que um Warriors pós-Terceira Guerra Mundial, envolvendo tramas políticas e com mutantes aí no meio. Basicamente é isso. E eu espero de coração que eu não tenha destruído o plot da história aí pra vocês. Sério, gente. Quando vocês estiverem passeando por uma livraria, por uma loja de gibis aí, enfim, deem uma folhada nisso aqui que é espetacular, é imperdível. E por fim, o último HQ que eu li este mês, na verdade, foi... Gente, que troço espetacular! Eu li então o primeiro volume de Why, The Last Man, ou O Último Homem, né?
Quem me mandou esse aqui foi a Roberta. Roberta, muito obrigada. Gente, eu falo pra vocês que Brian K. Vaughan já fez muitas coisas mais interessantes do que Saga na vida, vocês não me acreditam. Vai ler o Y, vocês vão gostar. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Nesse primeiro volume a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu, mas todos os homens morreram. Foi uma morte súbita mesmo, no mesmo dia, no mesmo horário, no mundo inteiro, e só sobrou esse rapaz aqui e o macaquinho dele, que também é macho. Então essa epidemia, entre muitas aspas, acaba não só com os homens, mas com todos os animais que contêm o cromossomo Y. E ninguém sabe porque esse rapaz e o macaquinho dele sobreviveram. Ele tem um palpite, que é o seguinte: no momento em que se dá essa, sei lá, hecatombe, em que todos os homens morrem, ele estava usando um anel mágico que ele tinha comprado numa loja de antiguidades. Então não é que ele acredite nisso, mas é a única coisa diferente que ele estava fazendo naquele momento, entendeu? Então pode ser que isso tenha acontecido ou não. Então assim, é um mundo sem homens, é um mundo onde as mulheres precisam fazer tudo sozinhas. E assim, gente, você não tem mais construção civil praticamente nenhuma, você não tem mais energia elétrica, porque os funcionários que trabalhavam nas grandes plantas de eletricidade eram homens. E aí essa HQ é bem interessante porque eles vão mostrando assim diversas facções assim da sociedade em que você tinha muitos homens atuando e de repente você não tem mais. E você não tem mulheres especializadas naquilo, então é bem complicado. Não é que elas não se virem, elas se viram, mas elas vão passar por medidas extremas para atingir alguns objetivos aí que precisam ser atingidos. A gente acompanha aqui então os primeiros meses, né, após essa hecatombe. No começo dessa HQ a gente tem o que está acontecendo agora, né, que é o momento do desastre, e você tem também o que estava acontecendo meia hora antes. Então a gente vai vendo assim em várias partes do mundo o que aquelas pessoas estavam fazendo, até chegar um minuto antes, enfim. E aí o grande acontecido. E depois a gente vai acompanhando o desenrolar da história. Esse rapaz, ele é filho de uma senadora, então a gente vai vendo ali também ao longo da HQ alguns problemas criados, né, dentro do Congresso, por exemplo, cuja maioria era de homens, enfim. Então, assim, é interessante a gente ver como essas mulheres estão lidando com isso, como elas estão suprindo, entre muitas aspas, aí, a falta desses homens, mas é bem interessante também você ver por outro lado o quanto eles fazem falta. Então essa aqui é uma HQ que eu recomendo para as pessoas que fazem parte daquele feminismo mais extremo, né, que acham que, sei lá, os homens deviam ser extintos, enfim. Eu me lembrei bastante do ensaio sobre a cegueira do Saramago, né, conforme eu fui lendo essa HQ, porque o Saramago faz isso também naquele livro, né, ele pensa num e se todo mundo acordasse cego um belo dia, né, e somente uma pessoa enxergasse, né, o que ela faria, o que você faria nessa situação. E aqui a gente tem isso também, né? E se todos os homens fossem extintos e sobrasse apenas um? E aí, gente, o agravante dessa HQ é que, né, como eu disse pra vocês, não são só os homens que estão sendo extintos, a gente tem todos os animais machos sendo extintos também. E aí, como é que você procria? Tem também a questão da alimentação, então tudo bem, você pode virar vegetariana, mas e os animais que, né, que precisam se alimentar de carne de outros animais? Gente, é interessante isso aqui, é muito bem bolado e tem um bom humorzinho de Brian K. Vaughan ali também, rolando nessa HQ, é bem interessante mesmo, né, que você tem uma ceninha do caos no trânsito, né, muitos homens foram mortos enquanto eles estavam dirigindo, então as estradas estão todas obstruídas. Enfim, que HQ espetacular. E assim, a história é meio pesadelosa mesmo. Eu li toda, né, todo esse volume gordinho aqui em um dia e fiquei matutando essas situações que são expostas aqui durante bastante tempo. Eu acho que eu fiquei uma semana mais ou menos pensando bastante, matutando sobre essa HQ. Vale muito a pena a leitura, leia isso aqui que é espetacular. Mas tá, então, gente, já escureceu, né? O vídeo já ficou com uma cor estranha. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.